Olá, meus amores, estou passando por aqui porque temos uma conversa inadiável. No próximo domingo, dia 21 de setembro, a gente vai ter um eclipse solar no signo de Virgem no grau 29. Você quer entender o que isso quer dizer? Então fica por aqui porque você vai compreender todos os pormenores. Mas antes, se você ainda não me conhece, deixa eu me apresentar, né? Que coisa feia, deixa eu fazer direito. Eu sou Daniele Peixoto, sou astróloga kármica, consteladora familiar e professora de astrologia. Seja muito bem-vindo por aqui, vai chegando, vai pegando a sua cadeira, a sua pipoquinha, se inscreve no canal, ativa os sininhos para você não perder nenhuma notificação. E se você ainda não me segue lá na rede vizinha, fica aqui, ó, me segue lá no Instagram para você ficar mais próximo a mim também, tá bom? E vamos então, sem mais delongas, entender o que esse eclipse tem a nos trazer. É importante a gente ressaltar aqui, para o início do nosso bate-papo, que todo eclipse solar é também uma lua nova. A gente está falando da conjunção de Sol e Lua. Estamos dizendo que rei e rainha, respectivamente, darão as mãos no signo de Virgem. Essa será a segunda lua nova desse ano no signo de Virgem. O que significa dizer que estamos com uma ênfase na ressonância dessa energia. Quando a gente pensa num eclipse solar, a gente está falando que o Sol, o astro-rei, é eclipsado. Esse eclipse vai ser às 16 horas e 54 minutos, horário de Brasília, tá? Significa dizer, portanto, que a luz, a consciência, ela vai por alguns minutos, por alguns momentos ali, ficar oculta. Ela vai sumir. Simbolicamente, isso representa que nesse espaço de tempo em que o Sol, que é a consciência, a luz, a clareza, a identidade, será ocultada, as sombras, elas emergirão. E nesse momento em que elas emergirem, pouco depois elas vão ser o quê? Pegas de calça curta, porque a luz do sol vai voltar, né? E aí a gente vai ter a oportunidade de ter clareza e consciência de quais são os nós, os emaranhamentos, os condicionamentos que ainda nos aprisionam. Afinal de contas, apesar da gente ter aí um eclipse solar e ser, portanto, uma lua nova, que representa inícios, é um eclipse solar que fala de fins. Ele fala de fins de várias formas. Primeiro porque está em conjunção com o nó do sul. E o nó do sul é sobre aquilo que a gente tem que deixar para trás. É sobre um conhecimento que já chegou ao ápice. Mais do que tem ali dentro daquela energia é o lado negativo, é a sombra, é sobre o que a gente tem que liberar, sobre o que a gente tem que soltar. No nó do sul estão os condicionamentos, estão os padrões, está aquilo que a gente carrega, mas que não está agregando mais, já não faz mais sentido e a gente precisa deixar para trás. E é repetidamente um eclipse de finalizações, porque será no grau 29, e o grau 29 é conhecido como grau anarético. O que isso quer dizer? Quer dizer que a energia desse grau, como ela está na finaleira, né, está terminando um signo para entrar no próximo, significa dizer que é como se ele estivesse se arrastando. É quase como se todas as qualidades daquele signo já tivessem sido trabalhadas. O ápice, o melhor da energia daquele signo e da natureza, do planeta que está no grau 29, já foi dado. Aquilo ali já não tem mais para onde crescer, já não traz desenvolvimento. E por isso, quando a gente pensa nesse grau, sobretudo dentro do mapa natal, se você que está me ouvindo tem planetas, né, no grau 29 de algum signo, você pode ter a sensação de que você tem uma dificuldade com a energia, com a natureza daquele planeta e com a ressonância, né, desse signo, que dá para ele uma vestimenta. É como se você exercesse e trouxesse mais da sombra daquele planeta e da natureza daquele arquétipo, do signo em que ele está. E é também, enfatizando esse processo de finalização, de encerramento, esse eclipse ele vem em oposição com Saturno. Saturno que acabou de retornar ao signo de Peixes, ele retornou ao signo de Peixes no início agora de setembro. Inclusive, se você não assistiu, tem um vídeo sobre isso, vou deixar linkado aqui para você. Fechando, né, a finaleira aí do processo de Saturno,
que vem acontecendo no signo de Peixes desde 2023, que foi quando ele entrou nesse signo. E aí, no ano que vem, ele vai entrar em definitivo no signo de Áries. Inclusive, ele já deu uma prévia pra gente. Se você não assistiu, tem vídeo também sobre isso aqui, sobre Saturno em Áries. Vou deixar aqui pra vocês também, em que eu falei sobre o que a gente podia esperar dessa energia, dizendo que seria uma prévia, né? Afinal de contas, os grandões aí, todos eles, o Urano, ele tá retrógrado também, vai retornar ao signo de Touro. Todos eles estão nesse processo de trazer uma prévia. O Netuno também retornará para Peixes no fim de outubro, salvo engano. Então, o que a gente vivenciou desses planetas grandões nos novos signos foi só um aperitivo do que eles vão trazer pra gente. E Saturno, o senhor do tempo, o senhor do karma, aquele que traz os boletos, que fala pra gente, ó, aqui você fez aqui você fez isso, não sei se eu podia falar isso, editor, se não podia, você bota um, né, que aí resolve. Você deve, você tá devendo, né? Então, na área da vida em que você tem os últimos graus de Peixes, ali vai dar uma olhada, ver o que você está devendo. Na área da vida em que você tem o grau 29 de Virgem, vai dar uma olhada, porque é ali que vai acontecer o eclipse, mas espera que eu já vou trazer mais detalhes sobre isso. O ponto é, o Saturno retornou para Peixes, acabou de retornar, e vai fazer oposição a esse eclipse. E quando a gente fala de Saturno, a gente fala de responsabilidade, maturidade, cobranças, faturas, a gente fala de exigências, a gente fala de limites. Limites serão colocados. É como se o universo dissesse, até aqui você vai, daqui para frente não dá. Isso você não pode ter. Aqui você consegue, esse outro tanto que você está querendo aqui não dá. Seja porque não dá porque você não tem braço para alcançar tudo, seja porque ainda não é o momento, seja porque você ainda não cumpriu com os deveres que você deveria ter cumprido para conseguir galgar um patamar a mais, seja pelo motivo que for. O Saturno, ele em si, a princípio, é sempre um não, né? Quando ele vem num aspecto tenso, que é a oposição, a gente está falando de confronto, a gente está falando de Sol e Lua, Rei e Rainha, recebendo um confronto da autoridade, né? Aquele que impõe, aquele que limita. Saturno é o limite da vida, inclusive. Ele é o último planeta visível a olho nu. Isso diz muito sobre ele. Ele rege, dentre outras coisas, a nossa pele, que é o que delimita a extensão do nosso ser para o externo, né? Então, ele é o que se impõe, é a realidade que se impõe. Ele é aquilo que nos diz que o tempo passa, que a idade chega e que a conta ela sempre vem. Então esse eclipse ele é, digamos, 3 vezes sobre finalização, né? Por estar conjunto ao nó do sul, por ser no grau 29 e por receber uma oposição de Saturno, que coloca espaço, realidade, clareza, incontestável, né? O processo ele fica muito claro e muito perceptível. Para alguns mais, para outros menos, dependendo da área da vida que vai cair aí no seu mapa, né? De repente, se for dentro de uma casa 12, se você tiver Virgem na casa 12, talvez para você não fique tão perceptível num primeiro momento, porque a casa 12 é uma casa que está atrás da nossa cabeça, uma casa oculta, e a lua nova, ela é uma lua escura. Ela vai clareando ali com o tempo. Então, talvez, dependendo aí da área da vida que caia para você, pode ser que você não tenha essa resposta ainda, né? Que você ainda não tenha recebido a mensagem desse eclipse. Mas, para todos os outros, a grande maioria aí, a gente vai ter sim clareza de quais são os nãos, quais são os limites, quais são as possibilidades e quais são as cobranças, as quais a gente precisa responder para que a gente possa alcançar um novo degrau aí no patamar, no processo de evolução, né? E quando a gente olha para essa dinâmica do signo de Virgem e do signo de Peixes, que é o eixo que a gente está trabalhando, né? Os eclipses estão acontecendo nesse eixo e é importante salientar que os eclipses eles são cíclicos, o que significa dizer que nós já trabalhamos esse mesmo eixo, Virgem e Peixes, há cerca de 19 anos, 18 anos. Vale você dar uma puxada aí pela sua memória se você tiver idade para isso e se recordar o que estava acontecendo na sua vida ali em 2006, 2007, tá? Inclusive, nós tivemos um mesmo eclipse no grau 29, também de Virgem, também foi um eclipse solar, no dia 22 de setembro de 2006. O que estava acontecendo na sua vida naquele momento? Se você se recordar de qual era a dinâmica, qual era a ressonância, o que estava pegando ali, né? Quais eram os temas que estavam em ênfase, significa dizer que você vai passar pelo mesmo? Não, né? Você não é mais a mesma pessoa.
faço votos de que não seja, porque a gente está aqui para evoluir. Mas você pode ter uma prévia, né? Talvez isso te traga algumas reflexões que agreguem para esse processo de entendimento de quais são as circunstâncias que estão agora se evidenciando para você e de como é que você pode aproveitar esse processo melhor também, tá? Muito bem. Então, quem serão as pessoas mais afetadas aí por esse eclipse? Obviamente, primeiro, quem tem planetas ou ângulos. O que são ângulos? Casas 1, 4, 7 ou 10. A chamada cruz da encarnação, que são os polos de energia, é o eixo estrutural do mapa. Se você tem ângulos entre os graus 25 e 29 de Virgem, Peixes, Gêmeos e Sagitário, esse eclipse ele vai falar mais forte com você. Se você tem planetas, principalmente se tiver planetas pessoais, porque aí você tende a sentir mais a energia, o que não significa que se forem planetas sociais, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno ou Plutão, que são geracionais, você não vai sentir, não é sobre isso. Mas os pessoais, eles falam diretamente conosco, porque são fragmentos que a gente tem uma maior consciência e percepção sobre nós mesmos, tá? Então, Sol, Lua, Vênus, Mercúrio e Marte. Tá? Se você tem esses planetas pessoais entre esses graus, isso vai ser mais forte aí para você também. E num segundo momento, vale também olhar os primeiros graus de Libra, Áries, Câncer e Capricórnio. Porque vai ser na finaleira, como eu falei, né? No grau 29. Então, se você tiver ali ângulos ou planetas, de novo, principalmente os pessoais, talvez você sinta essa energia reverberar e a conversa chegar junto com você. Então, vale a pena você dar uma bizuca e ver se você tem, né? Entender um pouco aí sobre a natureza do planeta, a área da vida e etc. E por falar em área da vida, você vai olhar a casa em que você tem o grau 29 do signo de Virgem, porque é ali que vai acontecer o eclipse. Então, de preferência, gere o seu mapa lá no astro.com, dá uma olhadinha na tabela em que traz a marcação da abertura das cúspides do seu mapa. Cúspides são as linhas que saem do centro da mandala. Coloca aqui, por favor, editor, um mapa natal, uma mandala. Cúspides são essas linhas que tocam um signo, tá? É ali que a gente tem a marcação do grau que a sua casa astrológica abre. E é importante ter essa informação para que você saiba em qual casa que você tem o grau 29 de Virgem, porque é ali que vai se dar esse eclipse solar. Quando a gente fala de casa astrológica, a gente está falando de áreas da vida. Cada casa astrológica fala sobre determinados temas, determinadas questões que permeiam a existência humana. Então, é importante você dar uma olhada. Outro ponto também importante de ser dito. A gente está na temporada de eclipses desde o início de agosto e seguiremos nela até o fim de outubro, o que significa dizer que a mensagem do eclipse já pode ter sido trazida, talvez ainda seja trazida pelos próximos dias aí, próximo mês e pouco, mas, Dani, não senti nada, nada aconteceu de importante, nem antes, nem depois, e pegou coisas importantes aqui no meu mapa, pegou planetas pessoais, pegou casa angular e eu não senti nada, né? Anota se você realmente não sentiu nada. Observa os sinais, observa os dias subsequentes e eu vou dizer um detalhe aqui para vocês. Os eclipses, eles reverberam por 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. Por que 1 ano e meio? 1 ano e meio é o período que os nodos lunares ficam no mesmo eixo de signos. Então, os nodos lunares mudaram de signo no início desse ano, em janeiro de 2025. E eles ficarão por ali até meados de 2026. Mas quero ressaltar que no início do ano que vem a gente já vai ter um princípio de troca de bastão. Teremos um primeiro eclipse que vai acontecer ali em meados de fevereiro, que será em Aquário, tá bom? Então é importante você ter essa informação aí. E aí teremos um outro eclipse no início de março, que vai acontecer com o Sol no signo de Peixes e a Lua no signo de Virgem. Será um eclipse lunar, porém com as posições invertidas, né, ao que nós tivemos agora no dia 7 de setembro. Obviamente, é sempre assim, né? Então a gente tem lá no início de março uma culminação daquilo que está sendo trabalhado agora. Anota, toma nota de como que você tá, sabe? Se você não tiver muita clareza do que está acontecendo no externo, como é que você está se sentindo? Como estão as suas emoções? Você está satisfeita com a sua vida? Tem algo que está te incomodando?
mas de repente você não sabe o que é, escreve. Escrever é terapêutico. Pega uma folha, papel, não sei o que escrever, começa escrevendo alguma coisa. Nem que seja, eu não sei o que escrever, tô fazendo isso aqui porque vi um vídeo de uma maluca lá no YouTube que tá falando pra eu fazer isso. Porque isso te traz clareza, escreva e guarda, para que lá no começo de 2026 você retome as suas notas, retome a sua galeria do celular, olha fotos, etc. A galera que gosta de escrever em bloco de notas e por aí vai. Retomem essas informações no início do ano que vem, que eu tenho certeza que vão trazer grande valia e clareza para você. O que você está fazendo agora vai trazer para você numa colheita maior no início do ano que vem, daqui a 6 meses, certo? Então, isso também é importante de ser dito. E uma outra coisa também bastante significativa é a seguinte: a gente está falando de um processo extremamente kármico e de realinhamento, né? Como eu disse, o grau 29 é um grau delicado. Quando a gente fala de eclipses, necessariamente a gente está falando de resets, a gente está falando de recondicionamentos da movimentação que precisa ser feita na nossa vida, e isso pressupõe expurgo, isso pressupõe remoção de bagagem morta, daquilo que já não serve mais. E talvez daquilo que nunca tenha sido para você, mas que você insistia em manter, em agarrar-se. Chegou a hora de você liberar e soltar isso. Vale também citar que esse eclipse ele vai acontecer um dia antes do equinócio de primavera, que se dará aqui no hemisfério sul, com a entrada do Sol no signo de Libra, que vai acontecer no dia 22 de setembro, às 15 horas e 19 minutos, horário de Brasília. E isso é importante, por quê? Porque é um marco, né? Quando a gente chega na entrada do Sol em Libra, quando a gente chega na entrada da primavera, a gente passou aí 6 meses do início do ano novo astrológico, que se deu ali por volta do dia 20 de março, né? Então a gente está falando também de uma culminação de algo que estava acontecendo, que você estava pensando no início desse ano. E um outro movimento também significativo é o seguinte: o Sol entra em Libra, Libra é um signo que fala de relações, que fala do eu e do outro, que fala da busca por equilíbrio, por equidade, que fala da diplomacia, da conciliação e da harmonia dentro dos vínculos, né? Porém, esse equinócio, ele começa aí um tanto quanto turbulento. Afinal de contas, a gente vai ter acabado de sair de uma temporada de eclipses, eclipse, principalmente esse do dia 21, que eu tô conversando aqui com vocês, que foi duro, que foi não, vai ser ainda, né, não aconteceu, mas que será um eclipse duro por conta da oposição de Saturno e Netuno. Nem comentei do Netuno, mas o Netuno também tá nessa oposição ali, porém ele tá no início de Áries, né, ele ainda não voltou para Peixes, mas está fazendo oposição também. Então vai ser um eclipse que vai nos cobrar, que será rígido, que será mais denso, mais intenso, sim. E aí, não bastasse isso, o Sol entra em Libra no dia seguinte, porém a gente tem Vênus no signo de Virgem, teremos Vênus no signo de Virgem, ainda em quadratura com Urano em Gêmeos, e o Marte se aplicando a uma quadratura com Plutão que vai ficar exata ali na quarta-feira da semana que vem. Então, o que isso quer dizer? Será que a gente vai conseguir sentir esse equilíbrio, essa paz, essa harmonia, que é aquilo que o arquétipo de Libra busca? Não acredito, eu acho que não. Eu acho que a gente vai sentir uma energia mais densa, mais pesada, talvez, dependendo do desenrolar do processo que acontecer agora, nesse eclipse aí do dia 21, ou que de repente tiver acontecido desde o eclipse do dia 7 de setembro, ou do início de agosto, que é quando a gente começou essa temporada, pode ser que a gente fique com raiva e queira se vingar, que é uma questão bem escorpiana, né? O Marte vai entrar no signo de Escorpião, e por isso que ele vai quadrar Plutão, que tá lá no começo de Aquário. A gente pode falar de conflito, a gente pode falar de disputa, de jogo de domínio, de controle de poder. A gente está falando de algumas máscaras também sendo arrancadas, sendo mostradas, de verdades nuas e cruas, vindo, né, à tona, e a gente tendo que lidar com isso. E aí aqui eu quero fazer mais um gancho. No primeiro semestre desse ano, a gente teve, antes da passada de tocha, né, completa, a gente teve ali um último eclipse que aconteceu no signo de Áries,
que foi no grau 9, foi um eclipse solar em Áries, quando a gente estava fechando essa dinâmica do eu e do outro, das relações, que a gente ficou trabalhando esse processo ali desde meados de 2023, né? E essa entrada do Sol no signo de Libra e posteriormente a lua cheia que a gente vai ter, né? Será com o Sol em Libra e a lua no signo de Áries, traz aí algumas culminações também de processos, de dinâmicas relacionais que já vêm sendo trabalhadas há um tempo. E a gente fala, essa movimentação fala sim sobre a gente colocar alguns fins. E aí pode ser que seja a gente que coloque esses fins, pode ser que o outro coloque esses fins, e em ambos os casos, talvez os ânimos deles fiquem muito exaltados. Talvez os processos internos e a dinâmica interna de como eu lido com isso, de como eu lido, talvez com uma sensação de rejeição sobre algo que seja imposto a mim, me cause extrema insatisfação e incômodo. E eu, de repente, ou o outro, talvez tome uma atitude um pouco mais dura, um pouco mais séria, um pouco mais impositiva, né? Então a gente tem que tomar um pouco de atenção com relação a isso. A próxima semana não vai ser uma semana leve, será uma semana bem tensa e intensa. Esse aspecto de quadratura de Marte com Plutão não é brincadeira. Então a minha sugestão aqui para você é que você não tente agarrar aquilo que já está claro que não serve. O motivo pelo qual não serve, seja porque de repente nunca foi para você, seja porque cumpriu o seu papel e agora você precisa liberar, você precisa aceitar que o outro de repente também não é obrigado, né? E entender que para que novos inícios comecem e para que você possa acessar a luz da consciência, que é o Sol, né, que vai entrar em Libra no dia 22, como eu mencionei, você precisa antes fazer algumas limpas. Você precisa sim deixar algumas coisas para trás, para que algo novo possa ter espaço para ocupar na sua vida. Porque se você estiver só com aquilo que já é conhecido, que te é familiar, que te puxa, né, para sua zona de conforto, você não vai evoluir e você não vai criar um lugar para que haja um plantio de algo novo e que vai te trazer crescimento e evolução. Então passa por isso, tá? É claro que esse Sol em Libra aí também ele vai fazer bom aspecto, então a gente tem saída. Ele vai fazer bom aspecto com Urano em Gêmeos, com Plutão em Aquário, a gente vai ter um trígono, né, de ar se formando aí no céu. Então a gente vai ter saída sim, no sentido de se reinventar, de superar, de ter resiliência, de acessar os nossos próprios processos e entender que o verdadeiro empoderamento e o verdadeiro pertencimento, ele é interno, ele nunca é fora. Podem tirar o que for de você, nunca conseguirão tirar aquilo que você é e aquilo que você carrega dentro de si. Certo, gente? Então é isso, com essa mensagem, com essa aglomeração de informações aqui. Eu espero que eu tenha conseguido trazer clareza, trazer um direcionamento para vocês. Recolham-se, cuidem bastante da saúde e lembrem-se que Virgem fala de rotina, de rituais, né? Porque sim, Virgem também tem seus rituais. Aquilo que você faz todos os dias são os seus rituais, são os seus padrões, são os seus condicionamentos. O que você tem feito todos os dias, né? Cuide da sua alimentação, cuide da sua saúde física e emocional, né? Afinal de contas, é Virgem e Peixes, é a saúde do corpo físico, mas também é a saúde psíquica. Você é um ser integrativo. Olhe-se dessa forma. Bom, aproveitem o eclipse como? Ficando recolhidos é a melhor maneira, tá? Recolhimento e liberação. Intenciona que você quer liberar aquilo que não te serve. Acho que é a melhor forma que a gente pode usar essa energia, tá bom? Grande beijo para vocês e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.